aleluias, aleluias. Aplauda Jesus. Porque nós declaramos o nome de Cristo, o sangue de Jesus, que vai ali onde o pai do pastor Eric está agora. Oh meu Deus, tu és o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos abrir ali na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 10 a 20. Essa palavra é uma palavra poderosa. O apóstolo Paulo, eu estou apaixonada pela vida dele. A gente estudando para a EBF, e essa EBF ela vai ser linda, maravilhosa. Eu queria fazer EBF com adultos. Queridos, nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo e todas as suas viagens missionárias. Nós vamos tocar em todos os lugares que Paulo pisou, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas. O tema da nossa EBF deste ano é Por Terra e Mar, o avanço do evangelho. Está literalmente surpreendente. Eu estudando ali todas as lições e vendo como o apóstolo Paulo, ele foi fenomenal na chamada dele, cumpriu a sua chamada com êxito. E ele nos deixou alguns ensinos que a gente pode tirar tantas coisas maravilhosas. E vamos ler. Eu quero ler na Nova Almeida atualizada. Eu sou um pouco chata com algumas versões bíblicas, porque tem algumas versões bíblicas que não são muito legais. Mas a Almeida sempre é poderosa. E eu quero começar no versículo 10 até o versículo 20. É a mesma versão minha ali. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Pai, essa é a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que não volta vazia, a palavra poderosa, a palavra que muda destinos, a palavra que muda rotas, palavra que muda histórias, como a história do Fernando que contou aqui o seu testemunho. A palavra que transforma quem deixa ser transformado.
A palavra que transformou Saulo em Paulo. A palavra que transformou o perseguidor em aquele que era perseguido. A palavra que transformou aquele que queria matar em aquele que queria morrer pela causa de Cristo. A palavra que transforma o mais vil homem, o mais infeliz das pessoas, em grandes pessoas em Deus. A palavra que transforma e que muda e que faz grandes coisas. Porque sabemos, Pai amado, que quem está em Cristo é nova criatura. E se é nova criatura, é porque passou por um processo de mudança e transformação. E hoje, Pai amado, nós queremos andar nessa tua palavra com entendimento, mas que o Senhor nos traga a revelação do alto. Nos traga, Pai amado, iluminação daquilo que o Senhor quer nos ministrar e do que o Espírito Santo quer falar à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Podem sentar, meus amados. Deixa eu fechar aqui. Isso. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta escrita a uma igreja, a igreja de Filipos. Esta igreja foi escrita na primeira prisão do apóstolo Paulo. Paulo estava em Roma quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Essa carta, ela tem coisas assim extraordinárias. Por quê? Porque Paulo, ele começa a carta falando de Cristo, quem ele é. Quem lê o capítulo 2 de Filipenses, vai ver ali que Jesus não teve por usurpação ser maior do que Deus, mas como ele se pôs como servo, e como servo obedeceu até a morte de cruz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Paulo, ele chama ao povo de Filipos para imitar Jesus em tudo. Você quer ser grande, você quer ser abençoado, você quer ser um homem de sucesso, então, igreja, imite Jesus em tudo. Imite Jesus em tudo, porque toda fonte de salvação, toda fonte de bênção, toda fonte de vitória está em Cristo. Está em Cristo. Nós podemos trabalhar muito, nós podemos correr muito, mas o que Deus faz por nós, ninguém é capaz de fazer. E ele fala da alegria e da humildade de ser servo de Jesus. Paulo está ali naquele chamado macedônico, porque houve uma chamada, essa região de Filipos era ali na Macedônia. Olha, queridos, às vezes eu estava estudando lá a EBF é complexa, porque a gente vai ensinar tudo isso para as crianças. E aí um dia me disseram assim, esses dias atrás, eu falei assim, olha, eu não posso, então vamos lá no rio, vamos tomar um banho de rio, vamos sair. Não posso, eu estou estudando para a EBF. Que nada, apóstolo, a EBF é fácil, é só brincar. Aí eu falei assim, irmão, você sabe onde que é a Macedônia? Irmão, você sabe onde que é Tessalônica? Você sabe onde que é Trode? Aí ele falou, não, apóstolo. Eu falei, as crianças saberão. As crianças saberão, porque, irmão, quem aprende tem autoridade para ensinar. Não é verdade? Então, quando a gente vai lendo a Bíblia e você vai começar a ver Deus mostrando que Paulo, ele não ficou só parado, olhando a vida passar, escrevendo cartinha, não. Ele andou e ele foi, estabeleceu igrejas. E quando ele escrevia as cartas? Às vezes as pessoas acham, e eu vi isso no livro da EBF, que eu dei até risada. Às vezes as pessoas acham que Paulo, ele ia andando e escrevendo. Claro que não, gente. Naquela época não tinha isso. Você sabe quando Paulo escreveu quase todas as cartas? Preso. Até a prisão é uma estratégia divina para a gente parar e fazer algo para Deus. Até coisas que a gente não quer, Deus pode usar para coisas extraordinárias que Ele quer fazer através de nós.
E aí Paulo escreve essa linda carta falando o seguinte, ele tinha recebido um chamado da Macedônia. Paulo, passa a Macedônia. E ele pega e vai um dia, abre uma igreja lá em Filipos e estabelece ali um povo. E quando ele está lá preso em Roma, ele recebe uma visita, a visita de Epafrodito, e ele já tinha escrito a carta e fala assim, leva lá para o povo uma carta que eu escrevi para eles. E aí o tema da minha mensagem hoje é mudanças inevitáveis. Queridos, todos nós passamos por mudanças. Eu vi aqui o apóstolo implantando uma mudança necessária. Não foi assim, vamos mudar o horário do culto por causa de capricho humano, por causa que nós precisamos ir para a praia, porque nós precisamos molhar ali o pé na praia, no rio. Não, nada disso. É que a gente tem sofrido, a liderança, ela vai recebendo as informações. Vocês sabem que este ano o calor está insuportável. Semana passada, nós tivemos nas igrejas, vocês são privilegiados, viu, gente? Vocês aqui de Hamamatsu, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês têm 3 ar-condicionados. As igrejas têm 3 ar-condicionados pifados. As igrejas estão... o pessoal está passando mal. Semana passada, nós tivemos problema com desmaio dentro das igrejas. Pessoas passando mal. Pessoas tendo febre, mas não era febre de gripe, nada disso não. É febre de a temperatura do corpo subir tanto que a pessoa começar a ter problema de febre. Lá em Fuji, nós estávamos sem ar. Graças a Deus que o irmão pôs, né, irmão? Irmão. Depois eu vou te dar um abraço, viu, irmão? O irmão ali foi lá e colocou o ar-condicionado ontem. Mas a gente sabe que não vai suprir tudo, não é, irmão? Não vai ficar geladão lá, mas pelo menos vai tirar o gelo. Eu recebi, gente, olha para você ver as afrontas do diabo. Eu recebi um comunicado de uma família inteira dizendo assim, apóstola, nós voltaremos para a igreja quando o verão acabar. Porque está insuportável a igreja. Eu falei, meu Jesus, coitada dos irmãos da África, que não tem nem ar-condicionado, tem nem banco para sentar. E aí, por causa disso, porque nós não temos ar-condicionado para todas as igrejas, temos problema de luz, muitas vezes, o apóstolo falou assim, à noite está mais fresco, então nós vamos passar o culto para a noite e vamos testar essa nova experiência. Mudanças inevitáveis. Há momentos na vida da gente que nós precisamos mudar de rota. Há momentos na vida da gente que a gente precisa mudar a estratégia. Há momentos na vida da gente que a gente precisa aprender novamente a se adaptar com o novo. Há tempos na vida da gente que a gente precisa deixar de lado o velho e querer vivenciar o novo. Mas as pessoas têm muita dificuldade com o novo. As pessoas têm muita dificuldade de sair da rotina. As pessoas têm muita dificuldade de se reprogramar. Eu conheço mulheres aqui da igreja. Eu conheço mulheres que estão caminhando comigo há 15 anos, há 10 anos, há 11 anos, há 12 anos, que elas nunca mudaram o corte de cabelo. Quem me conhece sabe que agora que eu parei de pintar, mas antes meu cabelo era vermelho, era amarelo, só não pintei de azul. Eu já tive cabelo curto, cabelo grande, cabelo médio, cabelo repicado, cabelo todo jeito. Eu não tenho medo de cortar cabelo. Ontem me disseram assim, você não achou que ficou muito curto esse cabelo, não? Eu falei, não, achei que foi pouco ainda, queria ter cortado mais curto. Então, o novo sempre choca. O novo sempre assusta. Por quê? Porque as pessoas gostam do mesmo. O meu marido falou assim, quando você corta o cabelo, é uma nova mulher. Aí eu falei, então case comigo de novo. Então case comigo de novo. E eu acho que a gente já se casou várias vezes, então.
Porque eu nunca tive medo de mudar. Mudar cabelo? Mudar estilo de vestir? Nunca. E aí, queridos, quando a idade vai chegando, você vai pensando como você vai se reprogramar. Ou você vai chorar, ou você vai reclamar, ou você vai murmurar, ou você vai xingar, ou você vai amaldiçoar, ou você vai se inovar. Eu tenho 52 anos. Quando eu sento com as mulheres da minha idade, eu me sinto como uma mulher de 15. Porque elas só falam da mesma coisa. É o calorão da menopausa, é que tá com a pele áspera, é porque tá com não sei o quê, é que tá com a cara cheia de ruga, quer colocar botox. Um dia perguntaram, a senhora já colocou botox? Eu falei assim, não, mas vergonha na cara eu tenho muita. Você já pôs botox na cara, já fez preenchimento? Não, irmão, eu não gosto dessas coisas não, mas eu gosto de vergonha na cara, porque vergonha na cara rejuvenesce. Pelo menos dá brio. E aí, a pessoa falou assim, apóstolo, você não existe. Eu falei, minha irmã, eu sou o que sou, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de me tornar chata, eu tenho medo de me tornar azeda, eu tenho medo de me tornar uma pessoa que não serve a Deus. Não serve a Deus por causa da idade, não serve a Deus por causa dos filhos, não serve a Deus por causa da casa, não serve a Deus por causa da família, não serve a Deus por causa do dinheiro, não serve a Deus. Queridos, as mudanças são inevitáveis. As mudanças são inevitáveis. Cada nível que você aumenta na tua vida social, você vai ter que trabalhar mais para manter. Inevitável as mudanças. Vocês acham o irmão lá comemorando com 25 anos a casa própria? Eu falo agora ou falo depois? Eu falo agora ou falo depois? Sabe por quê? Porque o que eu atendo de pessoas que compraram casa 2, 3 anos atrás e agora está querendo devolver a casa. Mas sabe por quê? Porque não entenderam que mudanças são inevitáveis. E mudanças precisam de reprogramação mental. Precisa de reprogramação comportamental. Precisa de reprogramação espiritual. Para cada momento que eu vivo, eu preciso de também me atualizar. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fez isso com maestria. Vamos ler o versículo 10. Vocês dois param de bater papo aí e prestem atenção aqui. Vamos lá, versículo 10. Olha só o que Paulo manda dizer para esse povo. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, olha que lindo, gente, vamos pegar nos detalhes. Agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Faltava a oportunidade de expressar. Às vezes as mudanças vêm, às vezes as mudanças chegam, às vezes as mudanças elas se estabelecem, ou é um filho novo que está chegando na família, ou é um casamento novo que está vindo aí, ou é um trabalho novo. E você fica pensando, o que será de mim agora? Eu quero te dizer, muito me alegrei no Senhor, porque mais uma vez renasceu o cuidado que Deus tem por nós. Que Deus tem por nós. E que, na verdade, o que esse cuidado antes faltava era o quê? Oportunidade de acontecer. Às vezes, queridos, Deus está nos dando hoje a oportunidade de dizer assim, olha, acabou aquele tempo. Acabou aquele tempo. Eu me lembro e essa pregação, ela surgiu quando o apóstolo estava na África. Eu estava orando nas madrugadas e naquele momento o apóstolo tinha acabado de sair do AVC. A gente pensando, vai para a África, não vai para a África. Eu com aquele temor dentro de mim, ele vai lá para aquele país, depois passa mal lá, não tem recursos de tratamento. E Deus falou comigo poderosamente nessa palavra. Márcia, mudanças são inevitáveis. Você vai ter que se adaptar a elas.
Ou você vai ficar todo dia com medo de acontecer de novo? Ou você vai ficar todo dia com medo do William dar um espirro? Você vai ficar todo dia... Gente, eu estava com medo. Tanto é que nos dias que ele estava no hospital, Natália, a gente prova o amor, não é no dia que a gente está bem, que a gente está brigando, não. É no dia que está doente, que a pessoa está ali. O William já me fez tanta raiva nessa minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer, gente, porque quem me conhece sabe. O William já me fez tanta raiva na minha vida, que eu falava assim dentro de mim, menino, no dia que esse homem precisar de mim, ele vai ver. Sabe aquela coisa de mulher ruim que toda a gente tem, quando a gente está na carne? Mas no dia que ele passou mal, pastora Carol, eu passava a noite inteira sentada do lado dele, olhando e vendo se ele estava respirando. Olhando, segurando a mão dele, ele dormindo, eu ficava mexendo a mão dele, que ele não estava conseguindo mexer. Eu ficava ali, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não estava preocupada com nada. Já tinha passado todas as raivas, já tinha passado todas as dores. E eu ficava, meu Deus, o que será de nós agora? E uma coisa Deus falou, mudanças são inevitáveis. Agora, como você vai lidar com elas? Você vai lidar com elas contente ou você vai lidar com elas rabugenta? Você vai lidar com elas feliz pelo que Deus, pela oportunidade que eu estou dando, ou você vai passar por essas mudanças no tranco? A gente tem que entender o que Deus está querendo nos falar. Queridos, nós viemos num tempo agora, 2024, pós-pandemia, um mundo em crise, o Oriente Médio em guerra, as nações em colapso, todos os tipos de colapso político, governamental, financeiro, todos os tipos de luta nós estamos passando hoje. Mas como nós vamos passar por isso? Ou nós vamos passar por isso como aquele que senta e chora, aquele que senta e reclama, ou nós vamos olhar para essas mudanças que são inevitáveis, mas com alegria de filho de Deus? Amém? Primeira coisa que eu quero falar. As mudanças, elas são inevitáveis. Primeiro ponto, se você vai anotar, anota aí. As mudanças na vida são inevitáveis. Você já teve, são os mais velhos? Quem são os mais velhos? Vai dizer com clareza. E vai dizer para mim se não é verdade. Eu vou falando, você vai dizendo sim, se você já viveu isso. Quem já teve dias de fartura? Fala sim, gente. Quem não responder é porque não teve. Quem já teve dia de fartura? Quem já teve dia de escassez? Quem já teve dia de honra? Quem já teve dia de humilhação? Quem já teve dia de sofrimento? Quem já teve dia de dor? Quem já teve dia de guerra? Quem já teve dia de enfermidades? Quem já teve dia de perseguição? Quem já teve dia de sorrir? Mas quem também teve dia de chorar? Então vai me dizer que a nossa vida é isso aqui? Ou a nossa vida é isso aqui? Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. O Paulo fala que ele passou por tudo. Vamos ver o texto, volta lá, versículo 21. Versículo 21. Saúdem cada um dos santos em Jesus Cristo, os irmãos que estão comigo mandam saudações. Versículo 22. Não, irmão, volta lá, desculpa, é 12. 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, queridos, nós temos que aprender a passar por tudo. Os filhos nossos que estão acostumados a ter tudo, os filhos nossos que estão acostumados a comer carne todos os dias, testa fazer o ovo. Testa fazer o ovo.
Testa fazer o macarrão. Testa fazer, irmão, o ticuá. Faz. Eles vão dizer, não tem nada para comer? Não tem nada de bom para comer? Eu me lembro quando eu era criança, que às vezes a gente abria a geladeira e falava para o pai assim, nossa pai, aqui está a Etiópia. Aqui está a Etiópia. Sabe por quê, queridos? A gente não aprendeu a passar necessidade. A gente não aprendeu a passar lutas. A gente não aprendeu a passar provas. Mas o apóstolo Paulo, volta lá no 12, ele aprendeu a viver em tempos bons e tempos difíceis. E ele passou esses tempos não reclamando de nada. Porque ele disse, eu tudo posso, porque Deus me fortalece. Esse versículo, como vários versículos da Bíblia, tem sido usado de forma errada. O cara vai lá, se estoura no cartão de crédito, compra o que não precisa, gasta com o que não pode, gasta com o que não é necessário, gasta com o que não é pão. Depois, quando chega a conta, ele diz, eu vou pagar não sei como, porque eu tudo posso daquele que me fortalece. Pare de usar a Bíblia na sua vontade, no seu bel prazer. A Bíblia, e quando diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, é para o dia da necessidade. É no dia que você não tem nada. É o dia que você pode dizer, eu hoje não tenho o que comer, mas eu continuo tudo podendo naquele que me fortalece. Eu continuo tudo podendo, porque é o Senhor que me fortalece. Esse versículo não pode ser usado para a sua bobagem espiritual, para a sua meninice espiritual. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí, irmão, você vai fazer aquilo? Você vai comprar aquilo? Eu vou, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Pare de usar a palavra de Deus para aquilo que Deus não mandou você usar. Use a palavra de Deus para fortalecer você no dia que você necessitar dela. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é não ter, eu sei o que é ter também, eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, eu sei o que é ter saúde, eu sei o que é ter doença, eu sei o que é estar no palácio, mas eu também sei estar na prisão. Eu também sei, sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que é Deus sobre mim e que me fortalece. O nosso problema é que a gente não entende que mudanças são necessárias. Se comporte como se todo dia Deus estivesse fazendo mudanças na sua vida, transformação na sua vida. Queridos, quem nós éramos há 10 anos atrás, nós não somos mais. Eu gosto de ver as fotos da Sola, antigas. Pastor Ricardo era um menino, pastora Carol era uma menina. As crianças eram tudo desse tamanho. Hoje está tudo desse tamanho. Você acha que nós comportamos da mesma forma? Jamais. Nós temos que aprender a viver no novo. Eu me lembro quando eu cheguei no Japão. Hoje o povo não faz isso, mas antigamente, quando a gente chegava no Japão, acho que a pastora Yumi viveu essa fase. Quando nós chegávamos no Japão, quem era veterano no Japão, que já tinha aqui mais tempo, sentava com a gente e contava a real. Ó, cara, tu veio fazer o quê aqui? Vim juntar dinheiro. Você quer juntar quanto? Tanto. Então eu quero te dizer, você não pode comer no McDonald's, você não pode ir no Jasco, você não pode... Não era assim, Gomes? Não era assim, Yumi? Você não pode ter carro, você só pode ter bicicleta, você não pode ter celular, você não pode ficar comprando roupa, você não pode ficar fazendo isso, não pode ficar fazendo aquilo. Não era assim? Agora chega o cara, 1 ano, menos de 1 ano de Japão. Alguém te deu a real do Japão? Aqui, meu irmão, é terra de ninguém, aqui é loucura. Vai nessa ilusão que todo mundo aqui, ó, desse povo aqui, que aqui a gente, o povo aqui já está aqui há muito tempo. Você chegou agora, faça a tua cama. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém sentou com aquele menino, agora eu vou sentar. Ninguém sentou com aquele menino e falou para ele
Você já fala japonês com menos de 1 ano? Então, meu irmão, esquece namoro, esquece brincadeira, esquece televisão, esquece internet. Vai estudar, porque é tempo de mudança. Senão você vai chegar a 30 anos, você vai ser a mesma coisa. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Esses jovens aí, esses jovens aqui, ninguém deveria pensar em casar. Deveria pensar em estudar. Deveria pensar em ter profissão. Deveria pensar em ser alguém na vida. A gente deveria levar esses meninos para fazer um estágio na fábrica. Nesse tempo de calor, na fundição. Na fundição. E dizer, aqui tem meu filho, aqui é escola. Você quer isso aqui ou você quer coisa melhor? Ar-condicionado é privilégio para poucos. Ar-condicionado em fábrica é privilégio para poucos. Então, irmão, adapte-se a mudanças. Segundo ponto, adapte-se a mudanças. Adapte-se. Acabou. Você é crente. Então, se você é crente, você tem que mudar. Sua forma de falar tem que mudar. Sua forma de vestir tem que mudar. A sua forma de pensar tem que mudar. A sua forma como você lida com dinheiro tem que mudar. Você sabia que Deus te conhece? Está lá no Salmo 139. Ele te conhece. Ele sabe quando você levanta, quando você deita, quando que uma palavra nem saiu da sua boca. Ele sabe. Aí você fala o seguinte: Senhor, tenho 30 anos de Japão, eu ainda estou nessa lida, nessa luta. Eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 15 anos que eu frequento a igreja, e a minha vida não mudou. A sua vida não mudou porque você não mudou. A sua vida não mudou porque você, a sua projeção mental não mudou. Você é crente, mas não age como crente, não vive como crente, não tem atitude de crente, não pensa como crente. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei passar por tudo, eu sei passar. Quando a Bíblia diz é para fazer, não é para perguntar. Se a Bíblia diz é para fazer, não é para questionar. Se a Bíblia diz que você tem, você tem. Se a Bíblia diz que você não tem, você não tem. Ponto final. Então, você tem que se programar e ter uma adaptação daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você diz que é filho de Deus, que você nasceu de novo, que você teve um encontro com Jesus, mas age como quem tem um encontro com o capeta todo dia. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas falam, quando eu sento com as pessoas, eu falo assim, olha, eu quero te falar uma coisa. Se você não mudar, sua vida não muda, sua vida não transforma. E olha, quem vos fala é uma pessoa que foi uma crente que precisou de ouvir muito não de Deus. Muito não de Deus. Eu precisei de viver como Paulo, porque Paulo não era qualquer um, não, gente. Paulo não precisava de se converter, não. Ele já era o cara antes de se converter. Ele já era o cara que sentava na mesa dos ricos. Ele era um cara estudado. Então, quer dizer, ser crente também é para quem entende, ser crente também é para quem é inteligente, ser crente também é para quem é estudado, ser crente também é para quem sabe das coisas, porque Paulo, ele era o cara. Ele estudou em Harvard daquela época. Ele estudou nos pés do mestre poderoso chamado Gamaliel. Ele era o homem que sabia falar várias línguas. Era o homem de dupla nacionalidade. Era romano e era judeu. Era de uma família próspera, uma família rica. Há os historiadores que dizem que o pai do apóstolo Paulo, ele era um homem culto, nobre. Por isso ele, quando o Império Romano começou a entrar em Jerusalém, ele se aliou ao Império Romano e teve o direito à cidadania romana. Ele veio de uma família estruturada. Ele veio de uma família boa. O apóstolo Paulo, a vida dele, quando ele se converteu, não foi melhorar, não, foi piorar.
piorar. Com certeza ele tinha comida todo dia para comer, ele comia e tomava vinho do bom, ele vivia com as roupas limpas, com as roupas arrumadas. Quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido, ele passou a viver em prisões, ele passou fome, necessidade, dificuldades. E aí, queridos, a gente pensa, eu quero ser crente para melhorar. Cuidado! Porque Deus conhece o teu coração. E eu voltando lá no Salmo de 139, Deus conhece tanto o teu coração, que eu sei porque você não prosperou até hoje. Porque às vezes eu falo para Deus, Senhor, tem umas coisas em mim que ainda não aconteceu. Tem umas coisas, as promessas, cadê as promessas? Ele fala, eu conheço o teu coração, muda você que eu mudo eu. Nada sai do céu antes que primeiro saiu da terra, meu irmão. Deus fala para mim, Márcia, muda que eu deposito mais, muda que eu coloco mais, muda que eu faço mais. Se adapte-se a mudanças, aceite as mudanças, tenha um coração alegre nas mudanças. No dia que você mudar, Deus também pode mudar. Ele pode mudar. Aí o que acontece? Você não se adapta às mudanças. Com certeza na hora, eu não sei, né? Porque eu não sou Deus, eu não sou onisciente, não sou onipresente, não sou onipotente. Mas quando o apóstolo estava falando aqui que os cultos vai ser 7 horas, teve alguns que não quis. Ai, que saco. Sábado, à noite, eu não quero. Eu prefiro domingo. Adapte-se a mudanças, meu irmão. Se é domingo, se é de madrugada, se é semana, se é na segunda, se é na terça, eu vou. Eu sei congregar no sábado, eu sei congregar no domingo, eu sei congregar na segunda, eu sei congregar na terça, em todo o tempo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para de ser a pessoa que não se adapta. Terceiro, seja fortalecido pelas mudanças. As mudanças quer dar um grau na tua vida. As mudanças quer dar uma guinada na tua vida. Olha, queridos, em tudo, até nas pequenas coisas, as mudanças querem mudar você. Eu me lembro quando a Leia, eu achei fantástico a sua postagem dessa semana, o antes e o agora. Gente, eu conheço várias pessoas que fez bariátrica. Inclusive, alguns amigos pessoais nossos lá do Brasil. Porque teve uma época que os nossos amigos no Brasil, os nossos amigos pastores, é o mal de pastor. Tudo barrigudo e gordo. Os pastores aqui já foi magro, você já foi magro. Eu me lembro. Eu tenho as fotos para provar. Pastor Jacob já foi magro. Pastor Jacob era magro igual esses meninos aqui, ó, igual o Cauã não, Luan. Era magro. Agora já virou pera. Irmão, os pastores nossos amigos eram tudo gordos. E muitos fizeram bariátrica. Muitos fizeram bariátrica. E todos eles voltaram a engordar. Quando nós íamos lá na casa deles, visitar, quando a gente vai ao Brasil, a gente vai lá, eles servem Coca-Cola, pizza, churrascada, tudo. Eles comem tudo que vocês possam imaginar. E não é pouco, não. Aí eu pergunto, mas o seu estômago não é pequeno? Não, cresceu de novo. Porque é o tanto que come. E aí eu penso o seguinte, Deus deu uma grande oportunidade de mudar. Deus deu uma grande oportunidade de transformar. Deus deu uma grande oportunidade de dar uma adaptação geral na vida. Mas por que não fez? A Bíblia diz que o segundo estado é pior que o primeiro. Ontem eu e a pastora estávamos lá no cabeleireiro. A pastora estava dando a tinta e eu estava cortando.
Eu já fui liberta da tinta, tá, irmãos? Graças a Deus. Olha, nesses 8 anos, já tem 8 anos que eu tenho cabelo grisalho. Nesses 8 anos, quanto que eu já economizei de tinta, já paga uma viagem para Israel. É caro, não é caro eu me pintar cabelo? É uns 17, 30 mil, não é, pastora? Irmão, já posso viajar ao mundo, só varando de pintar cabelo. Olha aí, ó, mude. Aí nós estávamos lá, e a pessoa lá que atende lá, ela fez bariátrica também há um tempo atrás. E ela falou assim, falou para a pastora Ilme, eu estava ouvindo. Ela falou assim, então, quando eu fiz a bariátrica, todas as dores passaram. Todas as dores foram embora. Mas as dores estão voltando tudo de novo. Eu tenho que fazer outra cirurgia. Não foi o que ela falou? A língua... doida para falar. A língua assim, sabe? Mas como a gente tem que manter a ordem e a decência, né, irmão? Eu fiquei calada. Mas assim, a vontade de falar. Eu falei assim, você não precisa de outra cirurgia, não. Você precisa de vergonha na cara. Você precisa ser cortada de novo. Passar dor de novo. Pagar um hospital de novo. Gastar dinheiro de novo. Dar trabalho para as pessoas de novo. Para você fazer o que você deveria ter feito na oportunidade que Deus te deu? Pensa comigo, gente. Oportunidade, versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Eu quero te dizer, volta lá. Eu quero te dizer, tem pessoas que não associarão com você no tempo de mudança, porque gosta de você na versão antiga. Tem gente que gosta de você cachaceiro, tem gente que gosta de você feio, tem gente que gosta de você perdendo dinheiro, porque eu quero te dizer uma coisa, para de ser besta, para de viver de capim de Instagram, aquilo ali tudo é falsidade. Você acha, Natália, que eu vou postar uma foto feia no Instagram? Você acha que eu vou postar o meu dia a dia no Instagram? Eu dando os gritos na Melissa? Eu dando um show lá em casa? Vocês acham que eu vou fazer o meu dia a dia no Instagram? Claro que não, gente. Eu vou mostrar no Instagram aquilo que eu não sou, para enganar que eu não gosto, para os outros acharem. Olha lá que ela está bem. E aí a gente fica nos associando com pessoas que não querem estar nos ajudando no tempo de mudança. Olha o que Paulo diz aos filipenses. Eu acho isso fantástico, porque ele não disse isso para a Galácia, ele não disse isso para as igrejas de Tessalônica, ele não disse isso para os romanos, ele não disse isso para a igreja de Corinto, ele não disse, quando eu saí da Macedônia, sem nada, quando eu saí da Macedônia, com a cara e com a coragem, ninguém me conhecia, nem os apóstolos de Jesus me queriam. Nenhuma igreja se associou comigo. Ninguém queria andar com Saulo. Porque até descobrir que ele tinha sido transformado, aí é um processo. Ninguém queria andar comigo no processo da mudança. Somente vocês, filipenses. Somente vocês. E ele diz assim, ó, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Exceto vocês somente. Aprendam de Bíblia, meus amados. Tem igreja que faz diferença. Tem igreja que apoia quem está mudando. Tem igreja que fala para os jovens, vai estudar. Tem igreja que fala para quem está pensando em divorciar, não divorcia. Porque tem igreja aí que fala, divorcia mesmo. Separa mesmo.
Vamos namorar mesmo. Vamos fazer uma tatuagem mesmo. Vamos fazer a bandalheira mesmo. Tem gente que não quer o processo da mudança. Tem gente que não quer o processo da mudança. Tem gente que não quer associar com você na mudança, porque mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho, pastor. Mudança dá trabalho. Mas para te levar para o buraco tem um monte. Por isso que eu gosto. Eu quero ser os filipenses na vida de vocês. Vocês querem trazer novo? Ande com quem não concorde com tudo que você faz, não. Fique de olho nos amigos. Ó, jovens. Nunca me convidaram para pregar no retiro dos jovens. Acho que nunca vão me convidar também, né? Deixa eu só com as crianças, né? Mas vocês já foram as crianças que eu ministrei. Olha, queridos. Cuidado com os amigos que concordam com tudo que vocês fazem. Vamos mentir para a mãe? Vamos. Ei, Yudi, liga aí para sua mãe e fala que a gente vai para a praia, mas a gente vai para outro lugar. Cuidado com pessoas que concordam com tudo que você faz. Eu gosto de quem discorda. Porque eu mais discordo do que concordo com as pessoas. Até com meu marido. Quando eu venho com as besteiras, eu já não concordo. Ei, Márcia, eu estava pensando. Então fique só pensando. Porque se é doideira, eu não está comigo, não. E quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Pode falar, mas apóstolo, a gente não tem que obedecer em tudo. Obedece aquilo que é certo. Doideira, não. Misericórdia. Põe as pessoas na linha, seja como filipenses. Associa com quem está certo, associa com quem está mudando, associa com quem vai trazer progresso, associa com quem está trazendo inovação, associa com quem está fazendo bem, associa com aqueles que até têm alguns probleminhas, mas que têm potencial de mudança. Amém? Mudanças são inevitáveis, mudanças são inevitáveis, mudanças são inevitáveis, mas veja a mudança como uma grande oportunidade. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque Paulo, ele estava preso. Uma mudança na rota. Uma mudança na rota. Quando eu mostrar hoje o mapa para as crianças, porque hoje a gente vai mostrar o mapa das viagens missionárias. O apóstolo Paulo tinha tudo traçado. Ele era um cara estrategista. O cara tinha tudo traçado. Ele não pensava que ia ter a prisão. Ele não pensava que ele ia ser preso. Ele não pensava que talvez daqui a um tempo ele seria decapitado. Ele não pensava. Mas na mudança de rota, no momento em que ele foi preso, que ele não podia andar para lá e para cá, ele falou, eu vou encorajar meus irmãos. E ele nunca imaginou, Fábio, que essas cartas chegariam em nós hoje, e até hoje está nos encorajando. Até hoje está nos encorajando. E aí, o quinto ponto. Levante-se para abençoar generosamente. Vão aí no versículo 18, e eu vou terminar, porque meio-dia em ponto a gente vai embora. Versículo 18. Olha que tremendo, ele continua escrevendo para a igreja de Filipos e ele diz assim, olha, eu recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Queridos, em tempos de mudança, levante-se para abençoar generosamente. A igreja, o apóstolo Paulo estava passando por um processo de mudança. A igreja de Filipenses também estava passando por um processo de mudança. E essa igreja, ela manda Epafrodito, e ela manda 3 coisas. Quem está anotando, escreva aí. 3 coisas a igreja de Filipenses mandou para Paulo. Primeiro, a presença. Segundo, as palavras. Terceiro, a oferta. Ele diz o seguinte, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido
desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Volte lá no versículo 18. Eu vou explanar um pouquinho isso daqui. Levante-se para abençoar generosamente. Queridos, eu estou passando por um processo de mudança. Quem também está, tem que entender isso. Epafrodito foi enviado de Filipos até Roma para levar 3 coisas a Paulo. Primeiro, a presença. Segundo, as palavras. E terceiro, a oferta. Vocês lembram lá no começo da carta que ele diz que ele sabia passar necessidade? Ele sabia ter fartura? Ele sabia ter muito, mas ele também sabia ter pouco? E ele diz que em tudo ele estava suprido, porque uma igreja decidiu ser abençoadora. Eu acho que a vida dos crentes tem que ser abençoar um ao outro. Eu acho horrível em crente a avareza, em todos os níveis. Eu não vou falar de dízimo, oferta e primícias aqui não, gente. Eu vou falar de uma vida de olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Essa semana, o Moisés foi na casa do pastor Ricardo levar os meninos, porque eles vieram para o ensaio do teatro da EBF, e foi lá levar os meninos na casa do pastor Ricardo. O pastor Ricardo enviou 2 pacotes de peixe, peixe que ele pesca. Peixe bom, hein, pastor? Você estava igual aqui a igreja de Filipenses, recebi tudo, e tenho de sobra. Estou suprido depois que o pastor Ricardo me entregou, depois que o Moisés entregou o que o pastor Ricardo enviou. Ele mandou os peixes para minha casa. E foi uma refeição da nossa mesa aquele dia. Quantas vezes a Dani aqui, Matsumoto, faz lá as empadas e manda para nós. Mas vocês já perceberam que no nosso meio aqui, a gente tem tanta dificuldade de dar, de ser generoso? O que eu tenho, dar para o outro. Por exemplo, eu sei que o Matsumoto gosta de bolo de banana. Eu estou lá comendo bolo de banana, lembro, o Matsumoto gosta, ele é meu irmão. Gente, alguém pode passar aqui e levar um bolo para o Matsumoto? Você já pensou, pastor, se nós fôssemos essa igreja que tivesse vários Epafroditos? Se nós tivéssemos uma igreja que vivesse Atos, capítulo 2, onde todos dividiam o pão, onde tudo era em comum, não haveria necessitados entre nós. E eu não estou falando de dízimo e oferta nem primícias, eu estou falando de um coração generoso para fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Aquilo que eu gostaria que fizesse pelos meus filhos. Aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família de fé. Mas tem gente que conta os centavos. Tem gente que tudo então eu não vou dar porque vai faltar. Você não é que vai faltar. Você não tem porque você não dá. Quem dá tem é generoso, Deus ele prospera, porque esse versículo seguinte, do versículo 19, ele só funciona para quem é generoso. Esse versículo aqui, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Esse versículo, pastor, ele é condicional ao versículo anterior, a dar generosamente. A dar generosamente. Epafrodito, ele levou para Paulo aquilo que Paulo estava precisando, presença, palavra e grana. Ele levou aquilo que Paulo estava necessitando. Vocês estão entendendo?
Você está vendo aí na igreja, aqui na igreja de Ramamatos, às vezes tem um irmão que está faltando um culto, 2 cultos, 3 cultos. Você já foi Epafrodito de ir lá saber o que está acontecendo? Ai, apóstolo, isso é ser invasivo, larga de ser besta. Reprograme a sua mente, que todo crente ele tem que ser invasivo mesmo. Ou a gente muda, ou a gente transforma, ou a gente larga a mão disso. Fazer discípulo é ser invasivo mesmo. Eu quero saber da tua vida, do casamento, eu quero saber como é seus filhos, eu quero saber como é suas finanças, eu quero saber como você pensa, eu quero saber como é que é o seu trabalho, eu quero saber tudo. Se está brigando, eu entro no meio mesmo. Se for preciso, eu bato nos 2. Vocês estão entendendo? Mas a gente está na política, não quero saber. Eu não estou nem aí se o meu irmão... Eu reparo. Domingo passado, na igreja, a gente fez Santa Ceia. Uma irmã não ceou. É que eu não podia parar a ceia para ir questionar, mas eu terminei a ceia. Irmã, vem cá, por que você não ceiou? Não, isso não é motivo para não cear. Irmão, traz a ceia aqui. Fiz a ceia só eu e ela. Você não vai deixar a comunhão por causa de uma besteira. Você não vai deixar a comunhão por causa disso. Ai, apóstola, a senhora bala na agulha. Eu falei assim, pois é, porque eu sou Epafrodito. Eu levo a palavra, eu levo a presença, mas também eu levo aquilo que você precisa. Irmãos, a gente precisa de ver. Quando você estiver aqui na cantina, observa quem não está comendo. Observa as crianças que não estão comendo. Às vezes ela não está comendo, não é porque não está com fome, é porque o pai e a mãe não têm o dinheiro para pagar. Aí você, na sua leseira, eu não vou dar. Eu não vou fazer. Esse versículo só funciona para quem tem um coração de generosidade. As mudanças, elas são inevitáveis. E nas mudanças, meu irmão, haja como crente. Haja como crente. Amém? E 6º, para a gente acabar. Confie que Deus lhe guardará e proverá em todas as coisas. Você quer mudança? Mude mesmo, transforme mesmo. Mas saiba que as mudanças, elas são inevitáveis. Você querendo ou não querendo, vai acontecer. É só você pegar a sua foto de 10 anos atrás. Mudou ou não mudou? Pega a sua foto de 10 anos atrás. Mudou ou não mudou? Tem gente que era solteiro, hoje é casado. Tem gente que não tinha filho, hoje tem filhos. Tem gente que era rico, agora não está. Eu me lembro uma vez, eu sentado com o pastor Eric. Eu gosto muito de conversar com o Eric, que o Eric é divertido. Ele um dia falou para mim assim, apóstolo, quando eu era solteiro, eu só pensava em mim. Quando eu não era crente, eu só pensava em mim. Tudo era eu. Aí ele disse que recebia o salário na fábrica, 400 mil. Ele só comprava mochila Billabong. Como é que é o nome daquelas marcas lá? Até hoje ele tem umas bem velhinhas, né, irmão? Porque até um dia eu falei para ele na viagem, irmão, essa mochila aí já rodou o mundo. Ele falou assim, aposta que era na época que eu só pensava em mim. E aí, queridos, ele só comprava essas marcas caras, essas marcas de surfista, que uma blusa é 30 mil ienes. Uma blusa, uma camiseta, 30 mil ienes. Você está doido, irmão? Compra na Shein, que é Gorra Kuei. A de Gorra Kuei veste como a de 30. Larga de ser besta. Aí Deus quer prosperar o cidadão, mas ele entrega tudo lá naquela marca lá. Não, gente, pelo amor de Deus. E aí ele falando assim, apóstola, quando eu só pensava em mim, eu tinha tudo. Agora que eu penso em todo mundo, eu falo, meu filho, mas agora você está vivendo o melhor tempo. Você está vivendo o tempo onde a palavra de Deus se cumpre na sua vida, onde a palavra de Deus se manifesta na sua vida, onde Deus te usa para transformar pessoas, onde Deus te usa para mudar circunstâncias. Então é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Vocês aqui, ó, eu gosto de tirar foto com vocês, eu gosto de ver vocês, porque daqui 10 anos, vocês não serão essas pessoas. Vocês tudo terão barba na cara,
Vocês tudo, alguns vão ter barriguinha, as meninas já vão ter filhos, as meninas, mas eu quero saber quem vocês serão. Aqui vai ter uma enfermeira, aqui vai ter um advogado, aqui vai ter um médico, aqui vai ter um dentista, aqui, ou vai ter aqui uma pioa, outro peão, Ah, não, aí acabou. Aí, mas para acabar, a gente precisa entender tempos de mudanças. Tempos de mudança, as mudanças elas vão acontecer. Pastor Yumi, quando nós chegamos, você chegou na igreja, há 19 anos, né, Yumi, que a Yumi está na igreja. A Yumi irmão, ela vestia uma blusa aqui, um cabelo aqui, ela era gatinha. Hoje ela era Miss, agora ela é missionária. Né, Yumi? Então, mudou, gente, mudou. E é isso que Deus quer falar para nós hoje. Quando nós temos um coração voltado para entender tempos de Deus, a gente não perde nada. Pelo contrário, Ele acrescenta. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? E você vai começar a orar e falar para Deus aquilo que você já está sentindo de mudança na sua vida. Talvez você já está sentindo o peso da idade. Talvez você já está sentindo que você já está aí, você que era novinha quando se converteu, hoje você já não está tão novinha. Talvez você está sentindo que sua vida profissional precisa dar uma guinada, precisa dar uma mudada. Saiba, mudanças são inevitáveis. Ou você muda para melhor, ou muda para pior. Ou você muda para melhor, ou muda para pior. Porque não existe mudança estática. Existe mudança que ela te leva para um lado ou te leva para o outro. Ou ela te leva para frente ou ela te leva para trás. Comece a orar, irmãos, porque eu sei que Deus tem coisas para fazer agora, nessa mudança. Você que nunca pensou em mudar até a sua forma de vestir, até o seu corte de cabelo, até a sua forma de falar, até se você pensa, eu devo ou não devo fazer uma faculdade, eu devo ou não devo ter uma profissão, eu devo ou não devo fazer. Meu querido, minha querida, Deus tem coisas para transformar, Ele quer mudança, Ele vai fazer mudança, você querendo ou não. Saulo, um dia ele estava na estrada de Damasco, Jesus se encontrou com ele e a vida dele foi mudada. Ele saiu de palácios para ir para prisões. Ele saiu de palácios para ir para as ruas. Ele saiu debaixo dos pés de Gamaliel para ir para onde os povos nem conheciam. Pessoas incultas, indoutas. Oh, mas Paulo sobreviveu a tudo isso. Ele saiu dos banquetes para passar fome nos campos missionários. Oh, meu Deus, que o nosso coração esteja disposto a viver tudo que Deus tem para nós, como Deus fez na minha vida, como Deus fez na minha casa, como Deus fez nesse tempo onde nós estamos nos reprogramando para uma mudança na nossa vida pessoal, na nossa alimentação, no nosso casamento, na nossa família com os filhos. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, a igreja precisa entrar numa rota de entender que você querendo ou não querendo, Deus irá promover mudanças, mas você vai entender que Deus tem coisas para fazer nesse tempo. Se programe, entenda que Deus quer fazer muito mais. Veja as mudanças como uma oportunidade. Veja as mudanças como uma oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.
Aleluias. Aleluias. Pai, eu quero profetizar sobre a igreja. Eu quero profetizar, Pai amado, porque nós sabemos que as mudanças são inevitáveis. Eu quero profetizar, Pai amado, que as pessoas dessa igreja, Sola Japã, todo o ministério, viverão tempos extraordinários. O Senhor tem nos entregado tantas promessas. O Senhor tem liberado palavras sobre nós. O Senhor, desde que nós estabelecemos aqui no Peniel, o Senhor disse que rios ia sair deste trono, deste altar, e ia descer as cidades, ia tocar os estados. Nós temos visto isto acontecer. Mas nós queremos, Pai, profetizar sobre as pessoas, profetizar sobre as crianças, que as nossas crianças, elas serão instrumentos de Deus para esta geração. Que as crianças serão instrumentos do Senhor para viver e tocar um avivamento jamais vivido, jamais visto. Que os nossos jovens, eles alcançarão lugares altos da sociedade. Que os nossos jovens, eles entrarão nas esferas governamentais. Que os nossos jovens entrarão, Pai amado, nos hospitais. Que eles entrarão nas prefeituras. Que eles entrarão nos bancos, e que eles, Pai amado, onde eles estiverem, eles serão luz no meio das trevas, eles alcançarão o propósito. Sabemos que alguns serão levados a campos missionários, sabemos que alguns jovens serão enviados, mas sabemos também que não são todos que irão, mas aqueles que ficarão para serem como reis, aquele que sustenta o ministério, que eles sejam, Pai amados, colocados em lugares altos. Eu quero profetizar sobre os jovens, que eles alcancem êxito profissional, que eles alcancem, Pai amado, êxito escolar, que eles alcancem êxito onde eles estiverem, e que eles, Pai, possam ser luz, que eles possam viver tudo o que a palavra diz, e que o Senhor possa preparar, sim, casamentos abençoados. Que o Senhor possa preparar, sim, famílias abençoadas e prósperas. Que nós, Pai amado, possamos viver nessa juventude um tempo novo. E eu quero profetizar sobre homens, que um novo tempo virá sobre vocês. Nós temos vivido um tempo de escassez, de masculinidade definida. Nós temos vivido um tempo de escassez, de masculinidade, sendo, Pai, usada para o Teu reino. Nós temos visto, Pai, homens deixar de cumprir a sua chamada. Mas eu já quero profetizar, que daqui um tempo, bem breve, nós teremos verdadeiros leões aqui. Nós teremos homens, Pai amados, corajosos, audaciosos, valentes. E eu já profetizo sobre as mulheres, que elas serão, Pai amados, aquelas que auxiliam suas casas, aquelas que lutam pela família, aquelas que ensinam os seus filhos. Que as mulheres não precisem trabalhar tanto, mas que elas possam, Pai amado, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos. Eu já profetizo honra e riqueza para a igreja. Eu já profetizo que todos os homens da nossa igreja serão muito prósperos. Muito prósperos, ao ponto, Pai amado, que as mulheres, elas viverão a provisão dos seus maridos. Oh, meu Deus, abençoa com ideias criativas. Pai, tira o teu povo das limitações das fábricas. Pai, dê ideias criativas empresariais, dê ideias criativas de empresas, dê ideias criativas de novos trabalhos, dê ideias criativas, Pai amado. Que nós formemos uma sociedade justa, forte, e que nós não nos contaminemos com nenhuma ideologia, nem de comunismo, nem de feminismo, nem de ditaduras, mas que a nossa vida seja um reino implantado em nós.
o reino de Deus implantado em nós. E como diz a tua palavra, os céus são do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Que nós tomamos posse, palmo a palmo, de toda a terra que Deus nos prometeu, em nome de Jesus. Aleluia, aleluias, aleluias, oh, aleluia. Obrigado, apóstola Márcia. Quem foi abençoado? Volte sempre, apóstola. Levante a sua mão. Eu quero abençoar a sua vida, que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus Yahvé te abençoe e te guarde, e que Deus Yahvé tenha misericórdia de ti, que Deus Yahvé levante o seu maravilhoso rosto e te dê o shalom, que a graça, a inefável graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre, e a igreja diz... Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Lembrando que semana que vem o nosso culto será no sábado, às 7 horas da noite.